hein? Desgravando, aí tá girando até não começar mesmo, começa a falar. Mas eu sei que de repente já tá gravando, né? Ah, mas vou deixar aí, agora. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês virem esse vídeo, tá? Espero que estejam todos bem, né? É, vamos ver hoje, nós vamos ver as navegações. Sim. Nós já tínhamos visto, né? Vocês viram os povos indígenas, justamente. Por que eu quis ver os povos indígenas, né? Primeiro, porque são os que primeiro estavam aqui na América, né? Então, não ser tão eurocêntrico, né? A gente vê os povos indígenas antes, né? Ver como é que eles viviam aqui, quais povos haviam, aliás, eram inúmeros povos, né? Nem sabe ao certo quantos tinham, porque eram muitos mesmo, e foram dizimados a maioria, né? O que sobra são pouquíssimos, né? Já são vários hoje em dia, igual, né? Mas sobram muito poucos, porque foram dizimados, né? E aí depois, então, nós vamos para a Europa novamente, né? Para as grandes navegações, para entender como é que se processou a colonização da América, que foi obra do acaso. Tipo, a chegada aqui foi obra do acaso, vamos dizer assim, tá? Mas a primeira coisa que vocês têm que entender, tá? É que essa aula eu não quis dar, porque ela é chata de vocês olharem, tá? É legal ver um filme, por exemplo, sobre isso, né? Que é a formação dos Estados Nacionais, tá? Porque que acontece? Vocês viram que tinha a Idade Média, né? Onde eram todos feudos separados, né? Bom, e aí, aos poucos, vão se formando os países. Alguns bem antes e outros bem depois, tá? E como é que eles vão se formando? Cada um de um jeito, gente. Por exemplo, Portugal e Espanha estão sendo ocupados pelos muçulmanos. Então, como é que eles se formaram? Tá? Se aliaram vários vassalos com um determinado rei, e durante muito tempo, os muçulmanos foram no século VII, e só no século XIII, Portugal conseguiu se livrar dos muçulmanos, vamos dizer assim, né? Se aliaram, né? Começaram a batalhar contra os muçulmanos e aí formaram o país. Então, Portugal foi o primeiro país a surgir, tá? E a Espanha foi a última a se livrar dos muçulmanos em 1492. Sim, mesmo ano da chegada de Colombo à América, tá? Tanto que a chegada da América primeiro não foi uma grande notícia, porque recém tinham se livrado dos muçulmanos. E aí depois também Inglaterra, tá? Pelo século também 14, 15, a França, século 15, mas realmente século 16, 17, que ela vai ficar um país bem unificado como hoje, tá? Então são os primeiros países que surgem, os Estados Nacionais. Sem os Estados Nacionais não teria as grandes navegações, né? E por que eu não dou Estados Nacionais para vocês, gente? Porque eu já cheguei a dar e fica uma aula chata. Por quê? Porque é batalha, 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 batalha. Né? É pura guerra, né? E o essencial que vocês têm que saber, tá? É que quem ajudou esses reis? Quem foi que ajudou? Aqueles que estavam de fora. Lembra daquela da sociedade trina? Quem que estava de fora da sociedade trina? Os burgueses, né? Os que tinham money, 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 né? E muitos judeus, né? Como o judeu não podia ter terra e não podia ter muitas vezes nem negócio, eram proibidos, né? Eles eram odiados pela sociedade. Eles tinham que trabalhar com dinheiro. Então eles trabalhavam com empréstimos de dinheiro, tá? E trabalhavam a juros, mas por isso eles eram perseguidos pela igreja, né? Mas era a forma que eles tinham para viver, porque eles eram tão excluídos da sociedade que era a forma que eles tinham de viver, né? Emprestando dinheiro e deu. Então eles tinham realmente muito dinheiro, tá? Por esse estereótipo do judeu ser negociante, se portar muito com dinheiro, o estereótipo todo que ele tem, por causa disso, porque ele só conseguia trabalhar com isso, porque não tinha direito a mais nada, tá? Então é isso, gente. Então os burgueses ajudaram, a burguesia ajudou, né, esses reis, e por outro lado, esses reis ajudavam a burguesia também, né, ela já não era uma classe, como eu posso dizer, um estamento ainda na época, né, um estamento que era totalmente mal visto, né, ela começa a ascender em importância, começa a ter mais importância na sociedade, né? E aí começa a se formar os estados nacionais, tá? Esse é o resumo da formação de todos os países. E aí depois vocês têm curiosidade, vocês pesquisam, tá? Eu até tenho pronto uma aula, só que como eu falei para vocês, se eu dou aula, fica chato. Se é uma série, um filme, fica legal, porque tem ação, tem guerra, tem isso, tem aquilo, entendeu? Tem tramas, tem ódio, tem gente que se mata, tem irmãos que um se bota na cadeia, um bota o outro na cadeia, tem de tudo, tá, gente? Tem de tudo, todas as emoções possíveis, tá bom? Então, bom filme.
tá? Só que uma aula fica chato. Então, por isso que eu não vou dar, tá? Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui para dar as navegações, tá certo? Saber por que elas começaram, né? Saber o que poderia ter acontecido, né? Que podia ter sido de outra forma. Aqui tá me boicotando a internet, tá meio lentinha, já tô vendo. Tomara que não me boicote muito aqui. Tá cortando um pouco, já tô vendo, tá com delay. Bom, gente, então aqui a apresentação das grandes navegações, né? Gente, bom, primeiro, lembram que eu disse para vocês que eu dei renascimento? Que eu disse que entre os séculos XV e XVI iam haver grandes mudanças, tá? E acabar aquela monotonia da Idade Média, né? Acabou a monotonia, pronto. Agora a Europa ia conhecer uma nova fase no seu desenvolvimento. Nova fase, novas formas de pensar, principalmente depois das navegações, gente. Depois que eles descobrem um novo continente, as pessoas criticam, não foi descobrimento porque os indígenas já estavam aqui. Gente, para eles foi. Sim, foi, né? Não adianta dizer, não foi porque os indígenas estavam aqui. Não, foi, porque eles não sabiam que existia. Né? Eles achavam que o Colombo achava que viajando para o oeste ele ia chegar nas Índias, na Ásia, né? Então ele não sabia disso. Então foi um descobrimento, sim, tá? Então, a partir disso, muda completamente a visão de mundo, né? Porque eles veem que o mundo não é plano, eles veem que o mundo tem outros povos, existem outras formas de viver. Isso dá uma bagunça na cabeça, né? Então, ajuda também, junto com o Renascimento, a mudar a visão de mundo, a mudar a visão de muita coisa, tá? Depois eu vou contar curiosidades, mas em outras aulas sobre colonização, tá? Então, o que acontece? São as navegações, as colonizações, né? O Renascimento, que a gente já viu, reforma contra reforma, que é a questão dos luteranos, todos os protestantes, né? O surgimento dos movimentos protestantes, a solidificação dos Estados nacionais, que é o que eu comentei rapidinho, né? No início já da aula para vocês, tá? Bom, então, o que acontecia, gente? O comércio com a Ásia, né? Isso aqui é só para uma curiosidade, né? Para vocês terem, né? Que poderia ter sido a China chegar na América. Sim, poderia ter sido a China. Talvez seríamos todos chinesinhos agora, assim, todos chinesinhos. Mas não, gente. Aliás, não pode fazer isso, né? Agora me liguei que é bullying, não pode fazer isso. Mas, não, eu fiz essa de brincadeira. Por que a China, né? Bom, porque a China, ela antes, em 1453, ela alcançou um nível de desenvolvimento naval extremamente grande, né? Com ótimas naus, muito bem equipados e muito alta tecnologia na época, né, para a época de navegação. Né? Os chineses já tinham tudo isso. E há teorias que eles teriam, sim, pelo menos chegado perto da costa da América, tipo, avistado as costas da América, né? Tem teorias, não se sabe ao certo se é certo ou não, né? Só que, o que acontece? Como os chineses achavam superiores a todo mundo, né? Porque assim, gente, sempre um povo se acha superior ao outro, tá? Isso toda humanidade é assim, faz parte do egocentrismo humano. Né? Um se acha superior ao outro. Sempre eu sou melhor que fulano. Fulano, né, é uma porcaria. Né? Assim, o europeu se achava melhor que o chinês se achava melhor que o europeu, o indiano se achava melhor que o português se achava melhor que o indiano, e assim vai. Tá? Não sei se os africanos se achavam melhor que os europeus, aí eu não tenho informação. Mas talvez sim, tá? Então era assim mesmo. Né? Então os chineses, como se achavam autossuficientes, e realmente era uma civilização extremamente desenvolvida, né? Muita coisa que nós temos na civilização ocidental veio da China, né? Vocês sabem, né? Então eles eram muito desenvolvidos, muito autossuficientes, tinham um território muito grande, então eles não precisavam estar explorando muita terra para conseguir riqueza. Muitas pessoas chegavam lá para comprar os seus produtos, então vendiam muito, né? Então eles não precisavam explorar novas terras, não tinha porquê, né? Então eles decidem se fechar e não explorar nada e ficar ali mesmo esperando as pessoas chegarem para comprar, que é o que chegava mesmo. E chegava. Muitos europeus chegavam lá para comprar as famosas especiarias, não só na China, como também na Índia, né? Que especiarias eram essas? Hoje que a gente acha tão fácil lá no supermercado, né? Nos mercadinhos, né? E que hoje em dia, até vi uma vez uma piada, um quadrinho, que não é uma piada, que dizia, mas que coisa, hein?
Se Colombo tivesse visto isso, ia ter um ataque cardíaco. Tanto trabalho para conseguir as especiarias e depois agora a pessoa pega e bota só um sazon na comida. Que coisa séria. Porque, claro, quais são as especiarias, gente? Pimenta, gengibre, noz moscada, cravo da Índia, canela, que mais? Curry, páprica, inúmeras especiarias, muitas, tá? Algumas que até a gente nunca ouviu falar, tá? Eles procuravam, tá? Mas não só isso. Também porcelana, seda, tá? Isso na China, certo? Então, eles sempre estavam comprando lá, né? Então, por isso. Então, eles se fecham e esperam todo mundo chegar, né? Então, já havia esse comércio bem intenso com a Ásia, tá? E aí, aqui, ó, eu já quero colocar aqui o mapa, tá? Das rotas, né? Essa aqui é a famosa rota de Marco Polo, né? Quem era Marco Polo? Marca de ônibus, marca de ônibus, exatamente. Por que será? Por que será que marca de ônibus, hein? Em que ônibus faz? São ônibus de viagens, sempre, né? Se não me engano, acho que a marca é Marco Polo também, né? Uma marca de ônibus. Por que será? Já ouviram falar de Marco Polo? Tem até uma série, Marco Polo. Eu até não cheguei a ver ela, mas deve ser boa. Não cheguei a ver ela, mas eu sei que existe, né? Se alguém já viu essa série, né? Do Marco Polo. Quem era o Marco Polo? Era um italiano, tá? Que, aliás, muitos italianos faziam esse comércio, tá, gente? Ele ficou famoso porque ele escreveu, tá? Ele escreveu a sua viagem, por isso que ele ficou famoso. Porque inúmeros italianos faziam esse comércio com a Ásia, tá? Por estarem mais perto do Oriente Médio, por estarem mais perto da Ásia, de certa forma, né? Então, eles faziam muito aquilo que eu falei para vocês também, né? Como a burguesia tinha mais poder na Itália, então eles eram muito mais, vamos dizer assim, favorecidos, né? Eles conseguiam realmente fazer esse comércio. Né? Eles não ficavam presos numa terra, preso como ser feudal, preso como... Não, eram comerciantes e pronto, né? Eram bem vistos, né? Então, eles faziam esse comércio. Marco Polo ficou famoso porque escreveu, só por isso, tá certo? E inclusive, tem teorias que dizem que Marco Polo não teria chegado até a China, teria chegado só até a Índia, tá? Porque dizem que teria contado sobre a China coisas que eles ouviu falar de outros viajantes, né? Até porque ele coloca muitas lendas, né? Se acreditava em muita lenda, né, gente? Os monstros marinhos, se acreditava, por exemplo, que lá tinha uma terra que era só ouro, se acreditava no Preste João, por exemplo, os portugueses acreditavam que o rei se banhava em ouro e tudo era ouro, não sei como se banhava em ouro, né, gente? Só morre, né? Porque o ouro endurece, já era para né? Engraçado, essas lendas são muito loucas, né? E depois umas mais loucas ainda, que homens que têm cara de cachorro, ou que têm olhos na barriga, e coisas assim, né? Muita coisa lendária. Então, se diz que ele só contava isso. Mas tá. Tirando isso, é interessante ver a rota que se fazia. Então, nessa rota, pessoal, não aqui nesse mapa o que está de ruim, que não está a Itália, não aparece. Mas, não sei se dá para ver aqui com o cursor, se fosse em sala de aula, mostrava melhor, né? Ai, que saudade da sala de aula presencial, meu Deus do céu. Quando a gente voltar, acho que vou chorar de alegria. Então, gente, fica aqui, ó. Aqui é o Oriente Médio, tá? A Itália, gente, tá mais para cá, ó, não aparece no mapa, tá? Mas imaginem, se vocês lembram no mapa da Europa, tá? Tá mais para cá a Itália, tá? Então, ela tá relativamente mais perto do Oriente Médio, tá? Por isso, essa facilidade. E quem estava aqui no Oriente Médio? Quem estava no Oriente Médio? Os muçulmanos, exatamente. Bom, e os muçulmanos também eram excelentes comerciantes, excelentes negociantes. O que eles faziam? Duas coisas. Ou mediavam o comércio, ou seja, eles iam procurar as coisas e vendiam para os italianos, ou eles cobravam pedágio. Pedágio, isso mesmo. Para poderem passar para a Ásia para fazer negócios. Tá certo? Então, isso acontecia há muito tempo. O Marco Polo, gente, é lá do século, acho que 13. 13, 14. Bem antigo mesmo, bem antes das navegações, muito antes, tá? Isso é para ter uma ideia. Então, essa viagem aqui é o que todo mundo fazia para conseguir as especiarias, tá? Então, aqui mostra até aqui a China, né? O território até perto da Coreia aqui, né? E a China aqui, né? E aqui ele teria passado só pela Índia aqui, né? E passado aqui no Oriente Médio e ido por tudo aqui, chegado aqui na China e tal, tá?
Então, ele vai escrever um livro sobre isso. Bom, só para vocês terem uma ideia da viagem por terra. Mas por que não continuou se viajando por terra até a Ásia? Tá? Que eles chamavam de Índias, né? E que o Colombo tinha certeza que tinha chegado às Índias, por isso que os índios aqui se chamam índios, porque ele deu o nome de índios porque ele achava que estava nas Índias, tá? Por isso, tá? Então, já devem ter ouvido falar isso, né? Por que será que isso fazia mais a viagem por terra? Tá? Primeiro, imagina a trabalheira, né, que dá quantos meses e meses e meses para fazer essa viagem aqui, né? Então, muitos meses, né? Por terra isso aqui, vários meses, né? Claro que encarecia muito a produção, desculpa, encarecia muito o preço dos produtos. Por quê? Uma, pelo pedágio dos muçulmanos, outra, porque quem mais fazia esse comércio eram os italianos, eles cobravam uma boa de uma grana para conseguir custear, né, tudo que eles tinham gastado na viagem, porque era muito caro viajar, né? Então, para poder ganhar esse dinheiro de volta, para poder ter lucro, eles cobravam uma grana preta, né? Ou desculpa, não se fala mais isso. Cobravam muita grana, né? para os outros, né? Então, para vender as coisas na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, nos reinos alemães, etc., era muita grana, né? Então, alguns países quiseram começar eles mesmos fazerem essa rota, tá? E outra causa também foi a questão do bloqueio do Estreito de Constantinopla. Esse aqui, ó, essa questão que eu estou botando o cursor, não sei se vai dar para olhar, né? Enxergar bem aí, né? Onde eu estou botando o cursor, que é o Estreito de Constantinopla, que os muçulmanos decidem fechar ele. Fechar e dizer assim, ó, agora sim vocês vão ter que pagar tudo quanto é imposto, mais alto, se vocês quiserem continuar fazendo comércio com a Ásia. Aí sim obriga os europeus a procurar outra via, tá? Então, esse bloqueio acontece em 1453, tá? Mas vamos agora para trás, porque eu tenho que arrumar esses slides que eu não arrumo, tá? Porque tá tudo fora aqui de ordem, né? Bom, então, antes disso, gente, tá? Quem começa com as navegações, quem começa a querer outra via, tá? Não depender dos italianos, é Portugal. Ah, por que Portugal? Porque Portugal, como eu falei, é o primeiro país a se formar e não tem nenhuma guerra interna, era um país que vivia uma paz bem relativa, muito boa, sabe? Era um dos únicos países que não tinha guerra dentro, sabe? Então ele se forma, né, lá no século XIII já, e em 1415, né, ele começa a fazer suas explorações rumo à África, né? E a Constantinopla, em 1453, impulsiona mais ainda essa exploração. E Portugal é o grande pioneiro, né? Aqui eu falo do Colombo, mas depois eu vou falar do Colombo. Então, quais são as questões, fatores de impulsão, tá? É a conquista de Constantinopla, em 1453, tá? Isso aí vai ser, assim, marco, né, para os países europeus quererem uma nova rota para chegar na Ásia, tá? Porque vai ficar realmente fechado, vai ficar muito difícil para eles fazerem o comércio, vai ficar muito caro para eles fazerem o comércio, tá? Depois, necessidade de novos mercados, aí nessa época nós estamos vivendo mercantilismo, tá? O que é o mercantilismo? Até poderia dar uma aula sobre mercantilismo para vocês, eu não dou porque vocês não vão usar muito, né? É um protocapitalismo, tá? Não chega a ser um capitalismo ainda, tá? Mas é um protocapitalismo, tá? Mercantilismo já está no nome, mercado, né? Mercado, vender, comprar, vender, né? Aí que as leis do mercado começam a surtir efeito, lei da oferta e da procura, a concorrência, tudo isso começa a ver nessa época já, tá? É um protocapitalismo, tá bom? Então, necessidade de novos mercados. Então, precisávamos de gente para comprar os seus produtos e também para encontrar, né, coisas, né, produtos. E falta de metais preciosos, porque a Europa, sim, a Europa tinha ouro, prata, bronze, tinha vários metais preciosos. Só que como ela estava explorando eles há muito tempo, muito tempo explorando, chega uma hora que vai escasseando, né? Então eles precisavam achar esses metais preciosos em outros lugares. Onde que eles usavam mesmo metais preciosos? São nas moedas, tá? Nas moedas, e também, não só nas moedas, como também para enfeites e tudo mais. E também por interesse dos Estados Nacionais, né? Porque o Estado Nacional precisava de quê? Dinheirinho, money, né? Precisava de riqueza, precisava se sentir poderoso, tá? Então, os Estados Nacionais surgem e eles querem impulsionar isso. E também o interesse da burguesia, tá?
Também a igreja tinha interesse nessas expansões. Por quê? Por causa da propagação da fé cristã. Né? Tanto que em todas essas viagens que se faziam, sempre se levava um clérigo, sempre tinha. Tá? Uma porque ele abençoava todo mundo da tripulação, etc. Mas também para poder catequizar, onde ele chegasse, conhecer a povoação que estava ali, onde ele chegava, né? Rinite pegando. Catequizar a povoação que estava ali, né? Então, sempre levava um clérigo junto, tá? Ambição material, por quê? Porque quem fazia essas viagens, pessoal? O Gasol Colombo, vocês vão ver como é que foi. Eram grandes navegadores que se ofereciam para fazer a viagem, tá? Eles se ofereciam para os reis fazerem, né? Eles se ofereciam para os reis, vírgula, fazerem a viagem, tá? Parece que os reis vão fazer, não é o rei que vai fazer, é o navegador, né? E era missão, tá? Eles se ofereciam para poder o quê? Conseguir riqueza, tá? Tanto que cada coisa que eles iam, cada navegação que eles iam fazer, mas não ganhavam nada, tá, gente? Eles eram enganados. O Colombo, coitado, morreu na miséria, tá? Podia ter morrido rico para morrer na miséria. Porque eles mentiam que ia dar isso e aquilo, os reis mentiam, né? E os coitados não ganhavam nada, né? Mas o que eles faziam? Diziam assim: majestade, eu vou fazer a navegação até as Índias, só que eu quero o quê? Quero, sei lá, 1/5 das riquezas que forem conseguidas, eu quero exclusividade em tal comércio, eu quero terras, eu quero minas, eu quero... E pedir um monte de coisa para o rei, né? Então, eles queriam isso. Então, essa ambição material é que fazia com que eles fossem navegar, tá? Mas, como eu falei para vocês, muitas vezes os reis não faziam a sua parte, tá? Eles se matavam navegando, mas não ganhavam depois quase nada, tá bom? E depois o progresso tecnológico, são invenções que se fazem, que são os portugueses que vão fazer, eles vão aperfeiçoar muitas coisas, tá? Por exemplo, aperfeiçoar a questão da nau, né? Então se usa a caravela, né? Todo mundo conhece a tal da caravela. Antes da caravela tinha a nau, que era um pouco maior. A caravela ela é menor. E a diferença, ela é mais leve e mais fácil de manejar, porque tinha 2 tipos de vela, né? Então, tinha a vela quadrada, né? Que é a mais conhecida, aquela retangular que todo mundo conhece, né? E a que são dos árabes, a triangular. Né? Então, dependendo do vento, né, eles usavam uma ou outra. Então, qualquer vento eles conseguiam navegar. E, por ser mais leve, também era mais tranquilo, tá? Então, isso favoreceu. Os avanços tecnológicos, quais são? Claro, muitos vindo da China, né? Como, por exemplo, a bússola da China, né? Os árabes que vão trazer esse conhecimento. A associação da agulha magnética com carta de navegar, né? Carta de navegar é como se fosse um mapa marítimo, né? Aperfeiçoamento do cálculo de latitude, a caravela, que eu falei, e descoberta dos ventos alísios, tá? Que são ventos muito importantes para poder navegar. Necessidade de especiarias, já falei, né? As especiarias, por que eles usavam especiarias, tá, gente? Não era só para comida, tá? E muito para comida, porque na época não existia geladeira, tá? Então, ou elas conservavam, ou elas escondiam o gostinho de podre, pois é, podre, de passadinha, né? Principalmente da carne, tá? Então, eles usavam muito por causa disso. Também cerimônias, perfumes, né? E remédios também. As especiarias eram usadas como remédios, né? E as comidas, é principal, né? Então, o que se procurar, que eu já falei, né? E até o incenso, eu não falei o incenso, né? Não farei esse girofle, que isso aqui eu vi no livro, eu procurei no Google, não achei o que é o girofle esse. Cânfora também, entre outros, tá? Bom, então vamos começar aqui com Portugal, que eu falei que era o pioneiro, que até hoje em dia todo historiador português, ele vai falar disso, nós somos os pioneiros da navegação. Eles vivem no passado, gente. Portugal é incrível como ele vive do passado, tá? Eu fui lá e vi, né? Eles têm muita essa adoração pelo seu passado, como pioneiros da navegação, né? Então, o que facilitou, né? Eles serem os primeiros, tá? Primeira coisa é que estava bem na pontinha da Europa, né? Portugal, você sabe que está bem na ponta, é o último país, digamos, da Europa, né? Está saindo da Europa lá, né? A centralização administrativa, né? Como eu falei para vocês, ele já se forma e é centralizado já. Mercantilismo, ausência de guerras e a posição geográfica, né? Que está bem na ponta da Europa ali, saindo da Europa e partindo da África, tá? Então, primeiro eles vão conquistar Ceuta, em 1415, e o Dom Henrique vai inaugurar a escola de Sagres, tá? Que era justamente para fazer super mega navegadores, certo? Vai reunir o quê? Astrônomos, matemáticos, cartógrafos, geógrafos.
Cartógrafo, o que que é? Quem é da GEL vai saber, óbvio, né? Faz mapa, né? Bom, e na época era bem difícil fazer um mapa, né? Você tinha que navegar, tinha que dar toda a volta pela costa para poder desenhar. E é incrível a precisão, né? Porque vocês veem os mapas antigos, são quase iguais aos mapas atuais, sem ter um satélite para olhar, né? Eles conseguiam enxergar. Então, os portugueses começam isso. E aí, o que eles faziam? Faziam sistemas de feitorias, tá? Tanto na Ásia primeiro, depois na África. O que é o sistema de feitorias? Isso aí eles começaram a fazer no Brasil também. Depois a gente vai ver essa parte aí, tá? O que vai ser? O que é uma feitoria? Feitoria é tipo uma feira, tá? Eles vão chegar e vão trocar produtos. É isso, é o escambo, tá? Não é nem dinheiro envolvido, é só escambo. Né? Então chega, então eles vão dar lá, sei lá, marfim, ouro, alguma coisa que tivesse interessado, seda, né? E eles vão entregar coisas que eles estão interessados também, tá? Então, primeiro a África, depois na Ásia. Né? Em 1419 chega a Ilha da Madeira, 1431 reconhecimento do arquipélago dos Açores, famosos açorianos, né, que vocês devem ter ouvido falar, que muitos vieram depois para cá, para Rio Grande, para Santa Catarina, né? Muitos deles depois, né, na colônia, né? 1434, Gil e Hernanes ultrapassam o Cabo Bojador, noroeste da África. Porque, sim, o grande, né, quando eles tentam buscar uma nova rota, gente, uma delas era fazer o contorno pela África, né? Eles têm essa ideia, né? Não, vamos fazer o contorno pela África e chegamos na Ásia, ué. Somos espertos ou não? Ah, somos espertinhos, né? Então, tem uma parte extremamente perigosa, que era esse Cabo Bojador aqui, que é o chamado também Cabo da Esperança, da Boa Esperança. Mas que era terrível, gente. A Boa Esperança, por quê, gente? Porque depois ficou a esperança, né? Mas era muito difícil passar por esse final aqui de continente. Porque, assim como o sul da América, é extremamente perigoso ali o mar, muito perigoso. Muitas tempestades, muito agitado, muito rochoso, marés muito violentas. Então, era muito perigoso passar por ali. Inúmeras pessoas morriam ali tentando passar por ali. Né? Até que esse navegador conseguiu passar por ali. E depois o famoso Vasco da Gama, que passa por aqui e chega em Goa, né, em Calicut, quer dizer. Tá? Então, eles fazem aqui toda a volta da África, né? Toda a volta aqui, né? Aqui tem esse espaço em branco, que vocês devem se perguntar, porque será que eles vão passar mais pertinho, né? Vai saber, de repente, com as correntezas, né? A gente não é navegador, a gente não sabe, né? E aí, atravessaram aqui, continuaram, e chegaram aqui na Índia, né? E aí fundam Goa, onde até hoje em dia se fala português. Tá? Por um bom tempo eles dominaram Goa, até que depois eles perderam esse domínio para outras potências lá no século XIX. Tá? E aqui Calicut. Tá? Deixa eu ver se eu... Aqui são, né, o que eu falei, né, diversas navegações que foram famosas, Vasco da Gama, que atinge Calicut na Índia em 1498, tá? Ou seja, depois já da chegada na América, tá? Então tá, agora vamos falar do seu Colombo. Né? Qual é a relação do Colombo, tá? Bom, o Colombo, gente, ele era um genovês, tá? Os italianos eram excelentes navegadores e excelentes cartógrafos, né? Muito conhecidos por isso. E América, por que será que o nome da América é América? Né? Porque o Colombo ele vai morrer jurando que ele tinha chegado na Ásia. Se vocês leem o Diário de Colombo, aconselho a ler, gente, é bem interessante. Ele escreve de uma forma muito simples, é pequeno, muito interessante. Ele escreve de uma forma bem simples, dá para entender tranquilamente o que ele escreve. É bem aventura mesmo, vocês querem saber o que vai vir depois, sabe? É uma saga, né? Toda essa navegação. Porque foi realmente uma aventura, foi uma loucura na época. Porque foi uma loucura, né? Agora nós vamos ver por que foi uma loucura, tá? Primeiro ele chega no rei de Portugal, ele não chegou primeiro na Espanha, chegou no rei de Portugal para se oferecer. Eu tenho um caminho para chegar na Ásia, pelo oeste. O rei português não se interessou por duas coisas. Uma, porque ele pegou e disse, não, a gente dá a volta pela África, a gente já conseguiu, já tem Goa, já tem ali estabelecido, já temos nossas feitorias, para quê? Né? Mas não só isso, gente. Como é que é mesmo que eles acreditavam que o mundo era? O mundo era plano. Em que mais eles acreditavam? Em monstros marinhos. Né? Então, imagina, a aventura aqui não era essa proposta. Né? Claro que o Colombo sabia que a Terra era redonda.
Ele tinha certeza que a Terra era redonda, se baseando nos filósofos gregos. Então, ele sabia que era redonda, né? Sabia. Não só os filósofos gregos, né? E outros, né? Bom, então, ele sabia que era redonda, então ele tinha certeza que ele ia dar toda a volta, só que ele não contava que ia ter um continente no meio, que era a América, né? Que é a América, tá? Ele achou que ele ia chegar na Ásia, né? Por trás, né? Então, por isso que era uma aventura, entendeu? Essa viagem, tá? Dizendo, você tá maluco fazer essa viagem, você vai cair no abismo enorme que tem, e vai morrer todo mundo e pronto, né? Pois bem, né? Pegou, foi pra rainha, eu falo porque era o rei e a rainha, né? Mas que mandava mais era a rainha, ela era mais famosa, a Isabel de Castela, né? Na Espanha. E oferece o mesmo plano. E ela vai aceitar, ela vai topar. Tudo bem, vamos topar, sim, tá. E aí, como será que eles conseguiram a tripulação, gente? Trabalho que deu para conseguir a tripulação. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, era uma loucura. Na visão deles, era uma loucura essa viagem. Tá? Se vocês veem o filme, que vocês podem olhar no YouTube, tá? Vocês acham esse filme, muito legal esse filme, aconselho, se chama só 1492, tá? Vocês acham aí. Todo mundo acha uma loucura essa viagem, tá? Justamente por isso, por causa que era para o oeste, porque eles iam chegar na beira da terra, porque eles iam cair no abismo, porque tinha os monstros marinhos para matar todo mundo. Então, era uma loucura, tá? Então, quem é que eles conseguem para ser a tripulação? Eles conseguem presos, tá, gente? Presos. E gente que estava marginalizada na sociedade. Porque essas pessoas, justamente, quem tá presa e entre ir navegar, vamos navegar, né? Pelo menos não ficar preso, né? Então, foi uma viagem bem comprida, durou mais tempo que calculava, ele mentiu até o tempo, ele calculou mal, mentiu o tempo que ia durar, durou mais tempo, tá? Ele faz essa trajetória aqui, né? Ele sai da Espanha, por aqui, ó, faz essa trajetória toda aqui, olha a volta que ele faz aqui, né? Mas essa é a trajetória que ele vai fazer, né? Aí ele chega aqui na República Dominicana, hoje a República Dominicana, né? Depois explora Cuba e tudo mais. Então ele enfrenta, é claro, até várias ameaças de motim, né? Revoltas, né, da tripulação, porque começam a ficar em pânico, começa a ficar, gente, tá demorando demais essa viagem, onde que a gente vai chegar? Onde que a gente vai chegar? A gente vai chegar nunca? Quando que a gente vai chegar, né? Até que ele consegue convencer a um que ele diz, não, vocês têm, ele faz um discurso todo lá, e ele oferece uma camiseta de seda e diz que o primeiro que avistar a terra vai ganhar essa camiseta de seda. Então, todo mundo lá subia lá no mastro, estava empolgado para subir no mastro, né? Foram 3 caravelas que saíram, né? Não falei isso, 3 caravelas, né? E subiram lá no mastro para ver toda hora se tinha terra ou não à vista, né? E até que finalmente os viram, né? Primeiro viram aves que são aquáticas, então isso já demonstrava que tinha terra perto, né? E começaram a ver outras coisas que apareciam na correnteza, tá? Pedaços de tronco, e aí eles viam que estavam perto de alguma terra, né? Daí chega aqui e jura que vai até falar com o grande Khan, né? Que era dos mongóis e tal, que era da China, né? Então ele jura que ele estava na Ásia, tá? Ele vai jurar que está na Ásia. Por que a América se chama América, então? E não Colômbia, por exemplo. Porque Colômbia é homenagem a Colombo, tá? É o nome do país, tá? Por quê? Porque quem vai descobrir que é um novo continente, tá? Porque ele vai começar a analisar também, ele vai explorar essa parte aqui, o Américo Vespucci, o Américo Vespucci, né? Outro italiano, tá? E por causa disso é América, tá? Pois é. Então, ele que vai descobrir, digamos assim, que é um novo continente, tá? Que não era a Ásia, tá? Ele que vai ficar famoso, vamos dizer assim, para levar homenagem, tá? Então, depois que o Colombo vem para cá, então ele começa a procurar ouro, prata, e de primeira ele não vai conseguir, né? Então, ele começa a perguntar onde ele poderia conseguir, e aí aqui tá, ó, vários pontos, né? Vários lugares onde eles foram, né? Onde estiveram explorando até o norte da Venezuela, para ver se conseguiam ouro, né? E os indígenas sempre diziam, para lá, para lá, para lá, para lá, sabe? Depois, outros exploradores vão achar esse ouro aí, tá? Ele vai voltar para a Europa, né, fazer 4 viagens, como eu falei, vai voltar para lá com alguns indígenas, com alguns animais, com algumas coisas que ele encontra, só para me dizer o que ele achou para os reis, né? Tem que fazer a propaganda, né, de tudo belo e tudo mais, que mostrou, né? Então, são 4 viagens, tá?
Não vou aqui estar especificado, né? Mas eu não vou dizer tudo porque cansa, né, gente? Tipo, não tem por que estar falando isso. E ao mesmo tempo, outros navegadores estão sempre aí explorando, né? E no Brasil, chegam a chegar 3 navegadores, né? Todo mundo dá ao Cabral, mas quase que o Brasil não é de Portugal, tá? Porque veio primeiro, chegou o Vespucci, em 1499, e o Pinzon, que era um espanhol, em fevereiro de 1500, e o Cabral em abril de 1500, né? Só que acaba sendo de Portugal, tá? Até por causa do famoso Tratado de Tordesilhas, que é feito entre Brasil e Espanha, desculpa, Portugal e Espanha, não falei Brasil, Portugal e Espanha, né? Para dividir o Novo Mundo, né? Esse tratado, ele é bem antigo, tá? Que depois a gente vai ver ele, né? A hora da colonização, tá? Então é isso. Bom, isso aqui a gente tinha colocado, tá? Depois que eles chegam na América, aqui eu coloquei alguns assuntos que a gente vai ver mais durante a colonização, tá? Não vou falar muito, porque senão vai cansar vocês, tá? Eles chegam, então eles já querem dominar, já querem colonizar tudo, né? Então a primeira questão que eles se colocam é se o indígena ele é pagão, se ele é herético, né? Porque o herético, o que é? O herético é aquele que conhece o cristianismo, mas nega o cristianismo. O pagão é aquele que não conhece o cristianismo e que é de outra religião, tá? Esse que era chamado. E queriam catequizar os índios, aí querem escravizar. A rainha da Espanha diz que não, que são seus vassalos, não podem ser escravos, né? E aí eles começam a derrotar, né? E dominar e destruir as maiores civilizações, os mais astecas e incas. Os maias, eles já tinham meio que sumido, né? Eles já tinham se diluído antes da chegada deles, eles já tinham deixado as cidades, né? Mas os astecas são derrotados, os incas também. Eram grandes impérios, quem fez os trabalhos, né? Quem fez os trabalhos sobre Inca e Azteca já deve ter visto que eram grandes impérios, né? E como será que eles conseguiram isso tão rápido? Isso eu vou dar mais detalhes durante a colonização, né? Aulas sobre colonização da América, eu vou dar mais detalhes disso, né? Mas o que acontecia, né, gente? Primeiro, superioridade tecnológica, né? Dos europeus, tinha a pólvora, né? O cavalo também, que inclusive os índios, os indígenas olhavam, eles achavam, às vezes, que era a mesma coisa, o homem e o cavalo, nunca tinham visto um cavalo, então eles não montavam nenhum animal também. Então, eles vinham montar no cavalo, achavam super estranho, né? E, então, isso era uma das questões. A outra questão foram as doenças, né? Que já devem ter ouvido falar. Muitas doenças que os europeus levaram para os indígenas, né? Os indígenas não tinham defesas para essas doenças, porque não existiam aqui. Né? Sarampo, gripe, inúmeras delas, tá? E a outra, que foi o grande fator, e eu acho que o mais predominante deles, tá? É a própria divisão entre os indígenas, eram as brigas que haviam entre eles, né? Então os europeus se aproveitaram disso, se aliavam a uma tribo para atacar a outra, tá? É o famoso divide e vencerás, né? Então eles sabiam, né, principalmente contra os impérios, porque os impérios não eram odiados, né, tanto os astecas como os incas, os outros não gostavam deles, né, porque eram impérios, porque eles dominavam, né, porque às vezes escravizavam pessoas de outros povos, então eram odiados. Então, o que os espanhóis fizeram? Fizeram amizade com os inimigos deles e atacaram eles e acabaram com eles, tá? Então, Cortés no México, os astecas e Pizarro, os incas, em 1533. Depois, inúmeros outros que vão vindo, tá? Inúmeras pessoas procurando riquezas e glórias e tudo mais, tá? Bom, vou terminando por aqui, porque já está bem grande essa aula, já deu uns 40 minutos de aula. Já falei muito, né? Vou parar de compartilhar aqui, tá? Eu acho que deu para entender, né, aqui o que foram, então, as navegações, tá? Por que elas ocorreram, né? Então, elas ocorreram pela busca dessas novas terras, né, para busca de especiarias, né, metais preciosos, né, por causa de toda essa busca ocorreram as grandes navegações, tá? Acho que ficou bem entendido como acontece isso, como ocorre isso, tá bom, gente? Nossa, agora tá aparecendo para mim a tela, agora eu descobri isso aí, aparece a tela e eu tinha parado, né? Bom, então é isso, gente, eu espero que tenham entendido, um abraço para todos, fiquem bem, tá? E abraços, e pronto, acaba aqui, acho que entenderam, né? Já ficou bem grande aqui a minha explicação, né, das minhas navegações, por que elas ocorreram, é isso que você tem que entender mais, né? Por que elas ocorreram, o que estava se procurando, o que se queria,
tá? Aí tem uma pequena tarefinha que eu deixei para vocês aí, não é muito exaustiva, que são trechos do Diário de Colombo, que eu peguei, e a Carta de Pero Vaz de Caminha, para comparar, né, os interesses, uma que é muito parecida. Tá bom? Um abraço para todos. Vou interromper aqui a gravação, que demora, me interromper a gravação, ele pergunta umas 500 vezes se